Diante de tanta coisa bizarra que acontece no mundo todo santo dia, algumas delas chamam a atenção da humanidade, né? Isso por serem capazes de fazer até os mais corajosos fugirem de medo. Nesse vídeo eu vou te apresentar alguns registros que intrigam até mesmo pesquisadores no assunto, e você poderá tirar suas próprias conclusões. Então não se inscreve de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Se você teve alguma fase quando criança de ter medo de bonecos depois de ter visto o filme do Chuck, vai sentir de novo esse sentimento depois de saber que ele foi baseado em uma história real. Tudo aconteceu no início do século 20 em uma família que, por ser bastante rica, tinha algumas empregadas. E motivados por uma arrogância sem tamanho, humilhava todas essas empregadas. Mas aí eles tiveram o azar de maltratar uma empregada que entendia tudo sobre magia negra. E aí, como vingança pelos maus tratos, ela presenteou o filho deles com um boneco de voodoo. O boneco, que não se chamava Chuck, mas sim Robert, começou então a ser motivo de suspeita pra todo mundo. Isso porque o boneco era constantemente encontrado em pé, observando as pessoas. Trocava de lugar sozinho e, pior ainda, para vocês terem noção, o garoto era encontrado conversando com Robert da seguinte maneira: o menino perguntava alguma coisa pro boneco e aí logo em seguida ele mesmo se respondia, só que com outra voz. Ou seja, era como se o espírito do boneco ou algo do tipo tivesse meio que tomando conta do garoto, e ele tivesse com uma dupla personalidade quando ele estava junto com o brinquedo. No final das contas, a família, assustada, trancou Robert em um quarto e o deixou lá para sempre, embora os vizinhos sempre relatavam ver e ouvir o boneco rindo e andando pelo quarto. E bom, a coisa só foi mudar depois que a casa trocou de dono, porque a filha dos novos donos se sentia frequentemente ameaçada por ele, e aí finalmente colocaram um boneco em um museu na Flórida, bem trancadinho. Eu só não sei que influência ele vai ter no museu, porque bom, uma noite no museu tá aí pra provar que tudo pode acontecer, né? Quando se fala de interferência de sobrenatural na eletricidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o fenômeno mais conhecido por nós, né? O famoso poltergeist. Mas a verdade é que a gente sabe bem pouco sobre essas coisas extremas que podem acontecer quando uma concentração de energia muito grande está em jogo. E um dos casos que melhor exemplificam isso foi o registro retirado de uma câmera de segurança, onde uma criatura indefinida escala um poste de luz de uma maneira que nenhum ser humano em condições normais conseguiria fazer. E o pior de tudo é que ele está claramente tomada por essa energia, já que a luz chega a ser transbordar ali pelo seu próprio corpo, família. Imagina que louco. Os olhos também estão brilhando e, vamos combinar, tá subindo num poste. Não é uma coisa muito normal. Agora, existem muitas informações através dessa foto que diz que esse ser estava subindo no poste atrás de mais eletricidade. Seria alguma criatura que nós não conhecemos? Ou uma pessoa que estivesse em alguma situação complicada? Vai entender, né? Eu sei que eu acabei lendo que poderia ser uma pessoa movida até a eletricidade de uma forma que nós ainda não conhecemos, mas já existe e já tá sendo estudado, viu? Não tô dando spoiler não, mas alguma coisa vai vir futuramente aí, talvez? Vai saber, né, Thiago? Uma profissão que deve ser extremamente bizarra pra quem é do tipo de pessoa, né, cagona, assim como eu, é caçador noturno. Esses caras saem no meio da madrugada pra caçar animais específicos no meio da floresta, e só saem de madrugada também, então os caras têm que estar no mesmo horário. E não é à toa que a maioria deles sempre tem alguma história cabulosa pra contar. E como de costume, certo dia, um desses caçadores, que preferiu não se identificar, foi pra uma dessas florestas normalmente, ali como fazia de costume, e aproveitou pra tirar fotos dos alces que ele iria caçar depois. O problema é que tinha muito mais do que animais na fotografia. Além deles, apareceu uma pequena menina vestida com vestido branco e segurando alguma espécie de brinquedo. Coisa nada comum para uma floresta de madrugada, né? No meio ainda mais de animais selvagens, e bem parece que esses animais não estavam preocupados com a presença dela ali. Seria um espírito? Ou seria um ser que habita as florestas e tem uma forma humanoide que a gente não sabe explicar? Fica pra próxima, né?
Existem relatos dessas criaturas em vários cantos do Brasil, da região norte ao sul, mas os principais avistamentos e os lugares onde as pessoas têm uma explicação mais elaborada para sua existência são o interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Se trata de um ser muito magro, sempre avistado dentro ou em muros de cemitérios, que é sempre retratado com uma cara de desespero e meio que pedindo até socorro. Já conseguiram até tirar a foto dele, mas o bicho não se parece nada com o que a gente conhece, e já é tão comum ver ele nessas regiões que se criou até uma lenda. Dizem que se tratava de um rapaz de uma família muito rica que maltratava os pais e só vivia na noitada, nas baladas da vida, enfim, né, os pais preocupados, coitado, né. E numa dessas noites de curtição teria contraído uma doença seríssima que fez ele ficar muito magro e dependente de ajuda. E aí, teoricamente, nem os céus nem o inferno teriam aceitado o rapaz, e ele ficou condenado a ficar pra sempre aqui na Terra, e por isso ficava vagando nos cemitérios com a cara de quem está pedindo socorro. E bom, provavelmente essa história não passa de uma lenda urbana, mas a criatura realmente existe, e até hoje ninguém soube uma explicação realmente pra o que é essa criatura. Faz o seguinte, você aí que tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? Eu sei que a família tem criatividade e vai sair histórias muito loucas. Lá na Inglaterra, em um trecho bem pequeno e específico da estrada chamada Old Now Road, existe uma quantidade surpreendente de acidentes sem explicação alguma. Bom, pelo menos sem explicação para as autoridades, que não aceitam os relatos dos próprios motoristas que dirigem no local ali, sempre relatando que, digamos que, bom, existe uma parada assustadora lá, essa é a verdade. O que acontece é que a maioria das pessoas que sofrem acidentes de carro nesse lugar disseram que tudo aconteceu porque enquanto eles estavam dirigindo, viram uma menina no meio da estrada, vestindo roupas bem antigas, comuns da época vitoriana. E aí, obviamente, né, eles tentam parar o carro bruscamente pra ajudar, e adivinha, obviamente não tinha mais ninguém lá. E aí acontecia algum acidente, porque alguém parava bruscamente o carro, ou então outra pessoa batia num carro parado que tava lá. Família, as autoridades não acreditam, mas eu vou ser sincero com vocês, tem minhas purguinhas atrás da orelha, né, porque tem que ter. Você já imaginou que um simples número de celular pode ser alguma coisa amaldiçoada? Acho que podemos dizer isso. Bom, família, eu não faço ideia de como isso pode funcionar, mas o fato é que uma linha específica foi cancelada sem maiores explicações. Isso depois de todos os seus proprietários simplesmente falecerem por causa de coisas estranhas acontecerem, e acontecerem o tempo todo, viu? Entre essas pessoas estão o CEO da própria empresa telefônica que era dono dessa linha, a Mobitel, que foi o primeiro a ir embora ainda relativamente jovem, com 48 anos. Depois disso, o número foi para um chefão da máfia da Bulgária, que também foi dessa pra melhor quando ele tinha uns 31 anos de idade. Super novo também, né? E aí, com tantas coincidências estranhas, a empresa finalmente cancelou o tal número, dizendo que não queria falar muito sobre os casos, só queria cancelar mesmo. Não sei vocês, mas tem um cheiro estranho no ar, não tem? De enxofre, talvez? Talvez. Casos estranhos começaram a acontecer na casa de uma família na região rural do Rio Grande do Sul. Eles começaram a relatar que ouviam gente jogando pedras na casa e batendo forte na porta. E quando iam atender, ouviam a pessoa só correr, do nada. E isso foi acontecendo com uma frequência cada vez maior, em que as pedras batiam com força no telhado e incrivelmente não perfuravam a telha. Foi quando a família, sem saber o que fazer, chamou o reforço da polícia. Afinal, imagina o medo que eles deviam estar sentindo de ser algum ladrão ou alguém, sei lá, só tentando agir de má fé, invadir a casa, vai saber, né? E o mais bizarro é que a polícia foi lá e eles mesmos confirmaram ver as pedras sendo tacadas, sem que ninguém estivesse visivelmente fazendo isso. Com o tempo a coisa começou a ficar mais estranha. Além das pedras, os móveis também caíam, e a filha mais velha começou a apresentar um comportamento estranho. Falava com outra voz, Subia pela parede, e em uma situação ela começou a correr pelo telhado até ser tacada e fazer um buraco enorme na telha. Depois disso, resolveram assumir que a família estava passando por um caso de poltergeist, e foi realizado um exorcismo na filha mais velha, e segundo o padre, o espírito dizia querer a casa de volta. No final das contas, a própria família não aguentou e demoliu a casa, e recebeu ajuda da assistência social, mas até hoje o caso permanece sem respostas, digamos que definitivas. Esse vídeo vai ficando por aqui, compartilha com seus amigos mais corajosos que gostam desse assunto, né? E a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço e até lá.